Pronto. Ai. Sejam bem-vindos novamente. A gente está começando a nossa segunda aula. Desculpem o atraso. Eu vou colocar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês devem estar vendo o Chorno. Espero. Sim, estamos vendo. Beleza. Ai, tá bom. Então, hoje a gente vai começar a nossa segunda aula. Ih, eu botei a data errada. Nossa, todo dia eu esqueço, eu erro alguma coisa, né? Hoje é dia 3. Esse é meu e-mail. A estrutura do curso, vocês têm que colocar o nome no chat, né? Com a matrícula. Então, não esqueçam que a matrícula vocês têm que escrever com o arroba e o número. Beleza? Isso vai ser contabilizado para a presença de vocês, a presença vai gerar um certificado que a galera vai passar para vocês, etc. De novo, a gente vai estar atualizando tudo no site. O site o Guilherme colocou no chat. Inclusive, deixa eu abrir o chat aqui para não perder o que vocês estão falando. Novamente, para quem não veio ontem, né? A gente quer que vocês interajam. O pessoal do DPS, né, eles pedem para eu passar o arquivo, mas eu posso editar o arquivo, né? Então, se vocês se sentirem desconfortáveis de serem gravados, falem da mesma forma e depois me mandem uma mensagem ou e-mail. Esse é o meu e-mail, né? O meu e-mail está aqui na primeira slide, é larissa@ifufrj.br. Me mandei um e-mail rapidinho que eu edito, tiro, corto, porque a ideia é que vocês se sintam confortáveis o suficiente para interagir. Vocês podem interagir por chat, mas lembrem-se que o chat, se a discussão fica só no chat, fica difícil para a gente desmembrar, né, a discussão, as dúvidas e tudo mais. Então, tentem falar, eu acho que falar é mais rápido e mais fácil para interagir. O Guilherme hoje tá tudo bem? O Guilherme Tudo tá bem, aí. eu só tô careca. Não, é porque o meu Zoom deu uma bugadinha e eu fiquei confusa. Já tá gravando. Tá, já gravou. Ih, eu esqueci de abrir um negócio aqui, peraí. Tá. Enfim. E aí, hoje a nossa aula vai ser continuidade da aula de ontem, né? Então, e a ideia da aula de hoje é a gente introduzir a fórmula de Lifshitz, que é uma abordagem que hoje em dia é bastante comum na área de Casimir. Lifshitz era do grupo russo, né, da galera lá do Landau e tudo mais. Essa galera era muito braba e tem muitos trabalhos que são muito interessantes. A parte histórica desses trabalhos, né, da formulação da fórmula de Lifshitz, todo histórico dessa abordagem, enfim, e a conexão com o espalhamento. Eu posso indicar material para vocês darem uma olhada, principalmente as aulas do professor Paulo Américo, Maia Neto. Ele tem uma aula que faz uma pincelada histórica que é bastante interessante, então eu posso botar no site depois. E a ideia aqui é a gente provar, entre aspas, a fórmula de Lifshitz para um caso especial, tá? Tentando incentivar essa abordagem a partir da fórmula de espalhamento, da visão de espalhamento, tá? E a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês falem bastante, que nem ontem. Enfim, aí ontem o que a gente fez? A gente falou um pouco sobre como essa ideia, né, de quantizar os campos eletromagnéticos faz com que surjam flutuações quânticas do campo quando você não tem nenhum fóton, né? Então,
a existência de ondas eletromagnéticas fazem com que você, mesmo sem fontes de correntes e cargas, né, você ainda assim possa ter soluções para as equações de Maxwell. E quantizar as equações de Maxwell faz com que você dê origem ao que a gente chama de eletrodinâmica quântica em português, EDQ, e QED de Quantum Electrodynamics em inglês. As equações de Maxwell, então, implicam... as equações de Maxwell, quando a gente quantiza, implicam, né? Quando a gente quantiza os campos, implicam nessa média da possibilidade, né, da gente ter essa média de campo elétrico ou campo magnético zero, mas a média quadrática não ser zero. E esse ser o rastro, né, da existência dessas flutuações quânticas do campo eletromagnético. A gente também falou sobre que a existência dessas flutuações fazia também, as soluções, né, desses campos, faziam com que a gente possa, então, falar da energia do vácuo, e a gente falou também que a energia do vácuo em si, a existência dela, não é para estar em tela cheia, não, porque isso é um aplicativo para escrever também. E aí ele escreve e fica salvo, e aí eu posso disponibilizar com as escritas para vocês. Enfim, mas voltando. A energia do vácuo em si, ela é infinita, né? Mas ela tem uma cara, né? Então, essa daqui é a cara da energia do vácuo, a gente consegue caracterizar, e no vácuo a gente tem todas as frequências de frequências de onda, né, possíveis. E, enfim, existe uma discussão sobre isso, como a gente acha essas frequências e tudo mais. Mas o importante que a gente discutiu ontem foi o quê? Foi que a existência dessa energia do vácuo, de você quantizar essas frequências, né, dessa forma, faz com que você dê origem a interações dispersivas. A gente falou de emissão espontânea, a gente falou da interação entre átomos neutros, que são interações que surgem da flutuação, né, do campo eletromagnético, induzir uma flutuação de dipolo. Então, você vai ter um dipolo, um átomo, que não necessariamente tem como é que é? Ele não necessariamente tem um dipolo permanente, mas ele tem um dipolo flutuante por causa das flutuações do campo eletromagnético. A gente também falou que essas interações, né, tipo Van der Waals, essas interações tipo Van der Waals aparecem também na natureza, né, assim como as emissões espontâneas. A emissão espontânea a gente falou de vagalumes, a gente falou daquelas algas bonitinhas no mar que estavam brilhando, e a gente também falou que a interação de Van der Waals era uma das responsáveis para que a lagartixa conseguisse subir nas paredes, certo? Uma coisa que a gente não falou ontem é que uma coisa muito particular das interações dispersivas, quer dizer, não é muito particular, mas acontece nas interações dispersivas, é que as interações dispersivas não são aditivas. Isso era uma coisa importante para falar, então a gente está falando hoje que se você tem, né, tipo, se tem a interação você quer falar da interação de Van der Waals entre três corpos, certo? A interação delas não vai ser, a energia, né, o potencial dessa interação não vai ser somente o dos pares. Você vai ter um termo, né, que é responsável pela existência dos três corpos ao mesmo tempo. Então,
de certa forma, é como a gente pudesse entender da mesma forma que a interação de Casimir, né? A interação de Casimir, ela é particular pela existência, né, de dois corpos ali interagindo. Então, você modifica a energia do vácuo por modificar as condições de contorno, né? Só que as interações dispersivas você tem uma forma prescrita para dizer. Guilherme, você pode... Você tá aí, Guilherme? Alô? Você tá no mudo, cara. O Guilherme tá mutado. Ai, ai. Desculpa, gente. Eu tô aqui, sim, Lages, para responder a pergunta. Leia e responde a pergunta. Assim, com a energia dispersiva, você quer dizer que a energia sai de um corpo e se dispersa no vácuo? Se sim, em teoria, tem energia... Não é isso, não. Energia dispersiva, o nome não é porque ela se dispersa no vácuo. O nome é porque essa energia, o nome dispersivo vem que as interações, esse tipo de interação é responsável por exemplo, fenômenos ópticos como dispersão, entendeu? Na escala microscópica. Modelos microscópicos, né, para dispersão dos materiais levam em conta esse tipo de interação. Entendeu? Ou então, uma outra forma de entender isso é porque essas interações elas são extremamente relacionadas com as frequências das ondas, né? Dependem muito de uma faixa de frequências e por isso levam o nome dispersiva. Beleza? Eu acho que... Não sei se eu te respondi. A gente não chama a energia de E não, dispersiva. A gente fala que a interação é né? dispersiva. Alô? Guilherme? Sim. Você começou a falar, eu esperei. Não, o que você falou? Tá lagado. Porque você foi cortado um pouco para mim. Foi cortado? Tá. Internet boa, outra coisa, né? É que na ausência de fóton não tem transferência de energia. Entendeu? Beleza, eu tô no vácuo. O vácuo é o estado zero fóton, né? Mas alguém tem que ter energia em algum lugar para transferir. No caso dos átomos, o que acontece são fótons virtuais, porque tá todo mundo no estado... No ground state, né? No estado fundamental. E aí, só para terminar, né, o que a gente estava falando, né, de pensar sempre nessa ideia de você mudar a energia do vácuo quando você bota novos corpos, né? Isso ser uma condição de contorno diferente. Isso é muito importante porque existiram tentativas de você tentar reproduzir o resultado do Casimir, né? Tentando fazer como se fosse uma força que fosse aditiva, né? Uma energia que fosse aditiva, né? Então, você, por exemplo, poderia pegar os átomos da parede e tentar adicionar um a um, né? Fazer alguma coisa tipo isso. Só que isso não dá certo. Guilherme? Você fez uma cara... Sim. Não, é porque eu tava tentando lembrar o nome do cara que fez essa... Era um holandês, não era? Derihagen, isso. Aproximação de Derihagen. Não, Derihagen Derihagen é a aproximação que Era a russo, né? gente... O Derihagen era russo. Mas a aproximação de Derihagen, ela é boa, né? A gente usa ela. Uhum. Tem, Hamaker. Então não é o Derihagen. Hamaker. Isso, era isso. Que é o cara... Esse que é holandês. E aí tem o Hamaker tipo 1, que dá errado totalmente, e tem o Hamaker que é uma aproximação tipo Derihagen, que é o tipo 2. Mas eu não sei escrever o nome desse cara, então... E como trabalhei errado, eu não sei se vale a pena dar uma olhada. Talvez dê para, né, inspirar que resultados errados também surgem no meio do caminho. Mas, então, tudo bem.
o ponto importante desse slide é esse, tipo, você tem forças, interações que não são aditivas. E aí o efeito Casimir em si, né, é o quê? É a energia, quer dizer, o efeito Casimir, né, é falar da energia do vácuo, da diferença de energia do vácuo. Quando a gente tem uma situação com placas e uma situação sem placas. A gente falou, né, que a energia do vácuo em si é infinita e com placas a gente tem condições de contorno que fazem com que aquelas frequências permitidas sejam diferentes, só que o que acontece? Mesmo ela sendo diferente, essa energia é infinita. Só que a diferença de energia, né? Esse que é o curioso. A diferença de energia da situação com placas e sem placas é finita e é o resultado que a gente discutiu ontem. Beleza? E aí, o que é o espalhamento, né? O que é uma abordagem de espalhamento? Espalhamento, a gente estuda em mecânica clássica, a gente estuda em quântica, a gente estuda, assim, em vários contextos. O espalhamento é quando a gente tem alguma coisa que encontra um objeto, que vai ser o objeto espalhador, e depois a gente quer descrever, né, como essa coisa mudou ao interagir com esse objeto espalhador, né? Então, no caso, sei lá, quando a gente está falando em ótica, né, a gente está falando da luz, das ondas eletromagnéticas que interagem com o objeto espalhador, e depois a gente quer saber o que aconteceu com essa luz. Quando a gente está em quântica, a gente tem o caso, né, de você ter funções de onda, né, que são espalhadas por um potencial, e aí depois a gente quer saber como é a descrição dessa função de onda depois de interagir com esse potencial, né? Então aqui nesse caso a gente vai falar de ondas eletromagnéticas, né, que são essas ondas descritas pelas equações de Maxwell. No caso, né, sem fontes e correntes e tudo mais, sem cargas e correntes. E aí a gente vai querer descrever como essa onda vai ser espalhada, beleza? Bem. A gente também vê isso, né, de certa forma, em clássica, né? Porque clássica a gente pode pensar como o espalhamento, por exemplo, de uma onda na corda, né? A gente pode botar um nó preso e ver, ou mudar, né, a densidade da corda, a gente pode fazer diversas coisas, né? E ver como uma onda que vem se propagando numa corda interage com essa coisa diferente e depois vai ser refletida, vai ser transmitida, e esses termos que são importantes para a gente, tá? De certa forma, o espalhamento vai ser pelas placas, né? Então, a gente vai definir um objeto espalhador que é o conjunto dessas placas, mas isso vai ser bem mais para frente. E aí, como é que a gente vai descrever Como é que a gente vai descrever esse espalhamento? Pensa que a gente tem essas amplitudes, tá, de ondas. Guilherme, se você quiser falar qualquer coisa, por favor. Só abrir o microfone e falar. Sim, Tá? sim, é porque às vezes eu tô digitando para não te cortar, porque tu tá empolgadona falando, chega a dar gosto de ver. Aí eu só digito para não atrapalhar o flow. Não, mas aí você pode falar sempre, tá? Então a gente vai ter a gente vai ter a descrição dessas amplitudes, beleza? Então aqui é uma amplitude, aqui é left to right, porque os nomes vêm do inglês e tal, a gente herdou essas coisas, mas poderia ser direita e esquerda.
é só uma marcação, tá? E esse mais e menos se configura a partir do que a gente entende de propagação para a direita e para a esquerda, né? E aí, direita e esquerda, mais e menos, é tudo definido em relação ao objeto espalhador e ao eixo que a gente está definindo, tá? Então, mais aqui seria uma onda que vem da esquerda para a direita, se propagando nessa direção que a gente definiu como X. Só para ficar claro, a derivação que a gente vai fazer hoje aqui é uma derivação unidimensional, tá bom? Mas ela chega num resultado que é bastante geral, beleza? Então, a gente tem a amplitude, né, de onda aqui, e essas amplitudes elas se relacionam por essa equação aqui que você escreve você escreve essas amplitudes se relacionando cada amplitude, né, por essa matriz de espalhamento. E essa matriz de espalhamento ela pode ser tão geral quanto vocês queiram, porque essa matriz de espalhamento ela pode conter um objeto inteiro, beleza? O que houve? Ah, tá. No nosso caso, essa matriz de espalhamento vai ser unitária, mas ela poderia não ser, tá? Para ela não ser unitária, existe uma série de consequências que são dificuldades, porque ela não ser unitária implica na gente perder informação sobre o nosso sistema, né? Então, você pode perder energia, você pode estar perdendo alguma coisa que, enfim, tem que ser caracterizado. Guilherme? Você quer falar alguma coisa? Tá. A matriz em si, né? O determinante dessa matriz S, na teoria de espalhamento, em geral, né? Carrega, por ela ser unitária, essa matriz, o determinante dessa matriz só pode ser uma fase, tá? E essa fase é uma fase extremamente característica do objeto espalhador, né? Então, tipo assim, quando a gente estuda espalhamento em quântica, a gente vê phase shifts, que são essas fases, e essas fases são características, os phase shifts, né, em quântica, são características do potencial com o qual a função de onda está interagindo. Nesse caso, essa função é a mesma ideia, né, de você ter essa fase que caracteriza o seu espalhamento. Não posso ter uma relação não linear ou sempre vai ser uma matriz para um espalhamento? Eu acho que então, é porque, assim, a gente está fazendo um caso específico, né? Deixa eu pensar. É porque a gente sabe que essas amplitudes são conectadas dessa forma. Para ela não ser não linear, Guilherme quer falar alguma coisa? Porque assim, primeiro, ela ser linear é muito importante, porque se você tem onda de um lado, você vai ter que ter uma soma de ondas do outro, sabe? Princípio, um pouco da ideia do princípio da superposição. A onda espalhada, ela vai ser uma soma de ondas, então tem que ter um negócio linear. O eletromagnetismo, ele é uma teoria linear, sabe? Por mais que eu possa ter um vetor completamente doido depois do espalhamento e um objeto completamente absurdo, o eletromagnetismo ele é uma teoria linear. Então, a onda depois do espalhamento ela tem que ser a sobreposição entre a onda espalhada e a onda incidente. Ele pode transformar a onda de um jeito completamente absurdo, mas
eletromagnetismo é uma teoria linear, as equações de Maxwell são lineares, entendeu? Então ele tem que obedecer isso. Beleza? A segunda pergunta é o que aconteceria se S não fosse unitário? Você quer responder, Larissa? Não, pode falar. S não for unitário, viola viola a conservação de probabilidade, né? Não, para esse caso, né? Mas, por exemplo, você poderia ter uma matriz S não linear se você, por exemplo, armazenasse energia no seu objeto, eu acho. Com absorção, você diz? É. Mas ela seria não unitária, né? Mas teria que ser linear. Sim, sim. Se ela não fosse unitária. Isso. Essa é a minha... sim, entendi. Então, por exemplo, se você sim, tivesse um mecanismo de ondas, né, incidindo que nesse objeto espalhador, interagindo com esse objeto espalhador, que fizesse com que ele esquentasse, por exemplo. Eu acho que isso é um tipo de mecanismo que você teria uma matriz S não unitária. Mas eu não tenho certeza. Posso ver para você depois. Beleza? Tá. Então, a gente... deixa eu ver aqui. Sim. A gente caracteriza, né, esses coeficientes que ligam as ondas de um lado e de outro, as amplitudes de um lado e do outro, são coeficientes que você descreve dessa forma. Assim, tem várias questões interessantes para se dizer sobre as matrizes, né? Então, a transmissão de um objeto espalhador da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, não necessariamente precisa ser igual, mas eles precisam ter alguma relação. A relação é que eles não podem diferir de uma... eles só podem diferir de uma fase. Eu acho que... não é isso, Guilherme? Eles só podem diferir de uma fase, mas eles não necessariamente são iguais. Assim como as reflexões, de você reflete essa onda que vem da direita para a direita, né, e a onda que vem da direita para a direita e da esquerda para a esquerda, da mesma forma, né, você não precisa que esses R's, esses coeficientes de reflexão, sejam iguais, mas eles só podem diferir de uma fase. Existe uma forma... A gente vai ver mais no final da aula, tá? Uma forma interessante de escrever como é que é. E uma característica importante desses coeficientes é que esses coeficientes eles estão aqui por exemplo, não é reino, eles estão no espaço de frequências. E para você ter realidade, né, tipo, a condição de realidade para esses coeficientes se manifesta nessas relações. E isso é importante, não hoje para a gente, talvez, mas para várias questões. Beleza? Gente, tudo já. Eu estava com uma dúvida aqui, bem rapidinha. Esse mecanismo de espalhamento, ele tem alguma largura, algum tamanho ou algo do tipo? Ótimo. Então, a gente aqui está tratando esse objeto espalhador como assim, você tem uma onda na direita e na esquerda, e aí você conecta essas duas por essa matriz S, tá? Essa matriz S pode caracterizar qualquer objeto, em princípio. Entendeu? Então você não vai olhar necessariamente, tipo, sei lá, função de onda que tem dentro daquela região. Não, a gente vai olhar, calma. Não, eu só tô falando que, tipo assim, esse objeto pode ser tão complexo quanto você queira. É isso que eu tô querendo dizer.
Então, pode ser 2 placas, 3 placas, não pode ser, sabe, tipo, uma esfera ali no meio, pode ser qualquer coisa, sabe? Uhum. Tá. Não, perfeito. Tá bom. Obrigado, viu? Eu, Beleza. eu fiquei com uma dúvida também. Nesse caso, né, a PCR+, e a PCl-, né, essas duas entre aspas, antidiagonal, né, cada uma delas é a soma da função de onda transmitida e da refletida. É isso, né? Repete, por favor, desculpa. Essas duas funções de onda, cada uma delas tem termos de função de onda transmitida e refletida. Assim, Ou cada uma delas representa um. Elas são consequência, né? Então, imagina que você pode descrever isso de que forma? Esquece esse termo aqui, não, pera. Esquece esse termo aqui, Tá. inicialmente, tá? Uhum. Peraí. Esquece esse termo aqui. É, Você vai ter a descrição dessa onda se propagando para lá, né? E aí você vai ter que isso daqui é apenas o que foi transmitido. Uhum. E aqui você tem apenas o que foi refletido, certo? Uhum. Ok. O que a gente está lidando aqui é diferente porque a gente tem essa onda vindo para cá e essa onda vindo para cá. Então, é o que você falou. Você vai ter parte de reflexão e transmissão para os dois. Ah, tá. E aí, Ok. isso se manifesta nessa matriz S, né? Entendi. Mas ela não era. Ah, tá, tá. Ok, ok. Tipo, Entendi. escreve isso daqui, essa matriz aqui, e multiplica por aqui. Então, Uhum, o sim. primeiro termo vai ser, sei lá, T psi L mais, né? E o segundo T é mais R psi menos R, certo? O de cima. Uhum. E o de baixo vai ser R psi L mais. Aqui é R barra, né? Pera. Isso. E aí, R mais T barra psi R menos. Beleza? Ah, tá. E daí Aí isso o é significado disso é igual. exatamente o que a gente. Exatamente. Tá, ok. Beleza? Beleza. Obrigado. Nada. Pessoal, só lembrando, se alguém esqueceu, não esqueçam de colocar o arroba, número da matrícula para contabilizar como presença na aula, tá? Então é isso. Esse slide é importante por causa dessa caracterização e esse termo aqui que a gente escreveu agora. Outra forma de descrição desse objeto espalhador é pelo que a gente chama de matriz T. A matriz T é como se fosse uma matriz de transmissão, tá? E aí ela conecta as amplitudes da direita com as amplitudes da esquerda. É tão simples quanto seja isso, beleza? E essa matriz T, como vocês podem ter notado por aqui, né? Como a gente está simplesmente pegando o que é direita e botando de um lado e o que é esquerda botando no outro, a gente pode escrever essa matriz T em função dos termos da matriz S, certo? Que é dessa forma que a gente escreve. Isso daqui é basicamente inverter a matriz, né? Então, ela se manifesta dessa forma. E aí dá para perceber que aquilo que a gente comentou, né, de o determinante do S ser uma característica desse objeto espalhador, aparece direto aqui nesse primeiro termo. Beleza?
Guilherme, quer falar alguma coisa desse slide? Então, bora Só continuar. achei ele bem legal. E a matriz T, ela é conveniente, por quê? Porque a matriz T, como ela conecta apenas as amplitudes da direita com a esquerda, a composição de objetos espalhadores se torna muito mais simples, porque é simplesmente você compor um a um as matrizes. A matriz S, você não pode dizer que a matriz de transmissão, né, a matriz de espalhamento vai ser simplesmente você multiplicar, compor dessa forma, porque você está conectando termos cruzados, né? Na matriz de transmissão, você tem facilmente isso, porque você está simplesmente conectando a direita com a esquerda. Então, depois desse matriz, se você pega a matriz TN, né? E aí você vai e depois passa pela matriz, se você quer a T1 mais T2. Você vai conectar a direita com a esquerda, e no final, o que está tudo na direita e tudo na esquerda pode ser separado, e você colocar que esses dois objetos, eles formam uma matriz equivalente, que é só simplesmente a multiplicação dessas matrizes. Beleza? Algum comentário, alguma dúvida? Posso voltar. Beleza. Lembrando que os slides de gravações vão estar tudo disponível, então, quer dizer, vão estar tudo disponíveis. Sei lá, isso é muito estranho de falar. Vai estar disponível, gente. É, E, enfim, beleza, então eu vou continuar. A matriz S não dá para fazer isso diretamente, né? Porque ela conecta termos cruzados. A matriz T, ela é direta, né? O que está na direita e o que está na esquerda. Então, lembra que eu falei que a matriz S, a gente pode dizer uma matriz S para um objeto qualquer, tão complicado quanto seja, mas essa matriz S, ela tem que ser encontrada de alguma forma. E a forma com a qual cada um encontra, né, vai depender do objeto que está sendo o objeto espalhador. Beleza. Então, Desculpa, eu não peguei, mas você falou que tem um nome para a matriz T? Porque a S é a matriz de espalhamento, né? sim, É T, matriz de transmissão? transmissão, transferência. Uhum. Ok. Eu acho que é matriz de transferência. Tá, ok. Mas transmissão também serve, né? Tipo. Mas eu acho que é transferência. Inclusive, tem vários problemas, né? Ih, gente, peraí, deixa eu ligar a luz aqui que vai ficar escuro. Tem vários problemas na física que podem ser resolvidos e são resolvidos com métodos desse tipo, que é método da matriz T. E é método da matriz T, tipo, T-matrix mesmo. Beleza? Ok. Larissa, Oi. você falou que a matriz S ela vai ter termos cruzados, né? E por isso eu não posso fazer essa composição. Mas a matriz T também não vai ter Não, a termos matriz T, cruzados? no sentido que a matriz T, ela só simplesmente conecta a direita com a esquerda. Então, se Mas você for compor, né? Então, ó, peraí. Você tem aqui a direita desse lado e a esquerda desse lado. Beleza? tá, beleza. Então, você vai ter uma função da direita do T1, e aí você vai ter o
T1 e a função da esquerda do T1. Né? Aham, tranquilo. Agora, se você quer compor essa matriz aqui, T, você quer, então, a direita do T1 com a esquerda do T2. Aham. Troquei. É direita do T2, esquerda do T1. Peraí. Tô trocando tudo aqui. É esquerda. Certo? Aqui é Pera. esquerda. Eu sempre esqueço. Ah, é verdade, verdade. Tá, ok. E aí, olha só. Você pode usar essa equação nessa equação. Aham, tá. Tá, é. Né? E Ok, aí, faz. cadê? Cadê? Como é que eu uso isso? Não é nessa equação, é na outra equação. Essa é a direita do... não é nessa equação, é na equação seguinte que a gente escreveria, que é equação, que é a direita do D1 é igual a... Cadê? A direita do T1 é isso aqui, é esse ponto aqui, né? Isso. Direita do T1. Aham. Então, ela é a Isso. esquerda do T2. Isso. Aham. Então, vamos lá. Você pega aqui a... Cara, eu tenho que nomear essas coisas, espera aí, porque senão vai ficar uma bagunça. Um segundo, que eu vou fazer um desenho e aí vai ficar claro. Ó, vamos lá. Ponto 1, 2, 3. E aí eu vou chamar de TI e TJ. Beleza? A gente Beleza. quer esquerda e direita. A gente conecta a esquerda com a direita dessa forma. A direita igual a T esquerda. Então, a direita, 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 esquerda, esquerda. A gente quer uma matriz T para cá, certo? Tá. Então, ó, como é que a gente conecta as coisas? Direita e esquerda. Então, pega esse daqui. Então, a direita, a gente quer PCD 3, PC3 é igual direita do 3, né? Então, direita do 3 é igual a TJ esquerda do 2. É isso? Esse primeiro Não bloco seria, aqui? não seria a esquerda do 3 também? Porque aí eu acho que aí o lance vai ser que a esquerda do 3 é igual à direita do 2. Que é o mesmo pontinho ali, não? É a mesma Tá, interseção ali. peraí. Direita, esquerda. Cara, peraí, porque esse negócio de direita e esquerda é muito ruim pra mim. Ai. Mas essa relação é Direita é para igual. uma mesma matriz T, né? Então, tem que ser o mesmo número do lado esquerdo e direito da equação? Mas eu tô falando. Esquece esses números, então. É melhor assim. Melhor. Ó, o TJ conecta. Eu vou fazer assim, ó. Esse é o espaço 1, esse é o espaço 2, 3, 4. Melhor. Tá? A gente tem a direita sendo... Direita é isso daqui. Agora que eu tô pensando em escrever coisa demais aqui, não precisa disso. Peraí. Só precisa de 2, assim. Então, tá, eu já entendi. Eu tinha desenhado uma coisa estranha. J. Agora sai, gente, ó, vamos lá. Então, a gente conecta a direita com a esquerda. Então, o psi1 é igual a TI psi2. Vocês concordam comigo? Esse aqui Aham, é o tranquilo. objeto espalhador. Essa é o T, tá?
Beleza. Agora, como é que a gente faz para o 3? 3 e 2. O psi 2 é igual a TJ, beleza? Psi 3. Concordam comigo? Uhum. Tá. E aí eu falei para vocês que a gente vai escrever um T equivalente para esses dois. Então, a gente vai escrever um Tzão, que vai ser psi 1 é igual a T psi 3. Beleza? Aí a conexão é isso aqui, ó. Psi 1, a gente escreve como TI psi 2. Só que o psi 2 é TJ psi 3. Tá, tranquilo, tranquilo. Mas ainda fica com uma. A minha questão ainda é: eu não posso dizer a mesma coisa para a matriz S? Pensa nos coeficientes da matriz S. O que você está conectando? Tá, pera aí, deixa eu olhar. Porque é a direita, esquerda, mais e menos. Aham, faz todo sentido agora. Agora eu entendi a malandragem. Tá, É isso. É sobre isso. tá ok, tá ok. Agora eu entendi, tudo faz sentido. Beleza. Gente, esse negócio de esquerda e direita é muito difícil para mim. Mas tudo bem. Foi? Foi. Beleza? Mais alguma dúvida? Eu ia fazer só um comentário que, por exemplo, outro jeito de visualizar isso é imagina que você tem duas esferas e você joga a luz na direção de uma delas. Você vai ter espalhamento entre as duas esferas. E é por isso que a matriz de espalhamento não é a mais recomendada, porque entre os objetos espalhadores tem um espalhamento ali no meio. Por isso que a matriz de transferência ela é mais indicada, porque ela trata as coisas meio que isoladamente, o depois do espalhamento. Beleza. Tá, próximo. Porque eu escrevi um slide igual. Está fora da minha cabeça. Não sei. Vou até excluir aqui. E aí, a gente, né? Peraí. Nossa, esse slide ficou muito pesado. Mas tudo bem. Então, se a gente, por exemplo, descreve a translação num espaço vazio. Na translação do espaço vazio, essas conexões vão acabar sendo só uma fase, tá? É a translação de uma onda, né? E aí, então, a gente, ó, o PCL é uma fase do PCR só, porque ele só transladou esse tamanho L. E aí, para esse espaço vazio, a gente escreve, então, a matriz de translação nesse espaço vazio, que é dessa forma aqui, que é, lembrando, tem que inverter essa matriz aqui, e a gente escreve assim. E uma forma conveniente para parecer com o que a gente tinha escrito aqui em função do determinante é a gente colocar esse termo em evidência. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, Basicamente, o que você está basicamente, o que você está fazendo, então, entre as duas é só atrasar essa onda, né? Ou avançar ela de alguma forma. Uhum. Você está colocando uma fase. Na translação, você está colocando uma fase na onda. Quando você... a onda, quando você... Eu estou respondendo a pergunta do chat. A onda, quando você translada, uma onda eletromagnética, você basicamente está dando uma fase nessa onda. E essa fase é desse tipo aqui. Então, essa onda que se propaga da esquerda para a direita e a onda que vai da direita para a esquerda, elas se conectam dessa forma. E aí, como a gente queria, né, isso vai ser interessante para a gente depois, a gente escrever a matriz de transferência nesse espaço limitado L.
que aí se escreve dessa forma aqui, que aparece o determinante da matriz S nesse primeiro termo. Beleza? Beleza. Então vamos. E aí, de novo, né? A matriz, a composição, né, da translação de dois espaços vazios vai ser a translação nesse espaço composto pelos dois. Se a gente multiplica essa matriz que é diagonal por outra diagonal, o que vai acontecer é que as diagonais vão se multiplicar, né? Termo a termo. Então, você vai ter uma matriz para L com L1 aqui, né? L1 e outra com L2. E depois, no final, você vai ter só a soma de L1 com L2. Conseguem visualizar isso? E aí, beleza, a composição de duas matrizes, a gente pode escrever o determinante, né? Da mesma forma. Tentando lembrar porque eu... Isso daqui eu escrevi pensando não no espaço vazio, mas quando a gente está com duas matrizes de espalhamento para cada elemento aqui, ótico, e a gente tem, então, agora essas matrizes de transferências para esses elementos óticos. Eu só botei o mesmo desenho porque, enfim, para facilitar. E aí, a determinante dessa, determinante dessa matriz de de espalhamento vai ser desse tipo aqui. Tá? Então, a gente tem embutido, né, no determinante dessa matriz S, o determinante de um elemento ótico, o determinante de outro elemento ótico, e por uma questão de composição, que mostra porque até, né, a gente não pode só simplesmente multiplicar, a gente vai ter esse termo que é característico de você ter exatamente os dois elementos óticos juntos. Certo? Então, você nunca poderia escrever uma matriz S do tipo S1 vezes S2, porque o determinante de S é o determinante, é a multiplicação dos determinantes, né? Individuais. Beleza, então, galera? Isso daqui? Então, esse termo aqui, ele é um termo muito especial, porque ele é um termo de você ter a composição. Não Diga-me. sei se você vai falar exatamente disso agora, mas por que o fato de que o determinante de S não é só, né, o produto dos dois determinantes, né? Por que isso implica que, né, o efeito não como é que é o nome? Que o efeito não é somatório? Somatório não. Aditivo. Qual que é a palavra? Isso, aditivo. Porque para a matriz T isso Não, vale, não, né? eu só tava, Por que a matriz S é? ele não é aditivo, não é que seja um termo aditivo, é que a matriz T, né, ela é uma matriz que você pode compor só multiplicando as partes. A matriz S esse resultado aqui, em especial, é um sinal do porquê você não pode só simplesmente ter uma matriz S do tipo S1, S2. Ok. Mas o que representa mais o sistema físico, a matriz S representa mais do que, é mais física do que a matriz T, para o efeito Casimir, mais ou menos isso? Não. Existe uma conexão entre a matriz T e a matriz S. Sim. Uhum.
existe uma conexão, só que para a composição, a gente precisa compor com as matrizes T, entendeu? Tá. Ok. A E gente a matriz poderia, T tem uma relação com a matriz S. tá. A gente poderia falar que é aditivo se, né, essa propriedade valesse tanto para T quanto para S. Né? Eu Essa propriedade que a não, matriz total. não sei dizer, não. Não sei dizer. Tá. Não sei se tem uma relação direta, né, com ser aditivo ou não nessas propriedades. Entendeu? Tá, ok. Eu tô falando, eu só tô argumentando que é exatamente como o Guilherme falou, né? O Guilherme falou que a matriz S você não pode simplesmente compor porque você tem um espalhamento dentro do que são essas cavidades, né? Uhum, Ou a uhum. formação dessa cavidade, enfim. Ok. Isso daqui não é espaço vazio, é dois elementos óticos. S1, S2. É porque eu já tinha o desenho pronto para esse, aí eu só completei. O que eu posso fazer aqui é ajudar e desenhar em cima com... Nossa, o Chornal tá meio burro, né? Mas tudo bem. Cadê Gente, tá difícil aqui. Pronto. Então, isso não é espaço vazio. É dois elementos sendo compostos. Isso daqui é bem simples de vocês provarem, e vocês podem provar usando essas matrizes que a gente usou. Aí chama de... Cadê? É isso aqui. Chama de T1, R1 e S1 aqui. E faz a multiplicação de duas matrizes desse tipo que você vai achar exatamente assim. Beleza? Tá. Oi. Alguém falou? Eu acho que eu abri sem querer, desculpa. Tá bom. Guilherme quer falar mais alguma coisa? Tá bom. Então, aí um sistema, né, que a gente vai fazer, que é interessante de estudar, é pensar na analogia com o que a gente fez um pouco, né, ontem. Ontem a gente usou, apesar de não ter falado, a ideia de você fazer um volume de quantização. Um volume de quantização você, por exemplo, você pega o seu espaço, você quantiza ele em pedaços de um certo comprimento e depois a gente leva esse comprimento ao infinito. Tá? A gente usou essa ideia ontem, só que a gente não falou. E aí aqui a ideia é que a gente imagina que a gente tem esse comprimento L0, tá? Que é formado por esse sistema. Então você vai ter você vai ter uma translação no espaço vazio de comprimento L1, você vai ter uma translação no espaço vazio de L2, e você vai ter esse objeto espalhador aqui, que tem uma matriz característica S e equivalentemente, uma matriz característica T. Tá? A gente escreve a composição, né, desses elementos da forma que a gente tinha comentado. Então, a gente vai ter L2, T, L1, tá? E uma coisa que a gente vai usar que relembra, né, essa ideia de volume de quantização é que a gente vai impor condições periódicas
contorno. Condições periódicas de contorno, isso. Que é basicamente você dizer que, então, se você está aqui, você passa por esse daqui, a condição periódica significa que você vai voltar para cá, para a mesma condição daqui. Então, acaba que você tem essa equação para resolver. Beleza? E aí a gente, então, quer encontrar soluções, né, para essa equação que não nos retornem a solução trivial. A solução trivial é que as amplitudes sejam zero, né? A gente não quer isso. E aí, então, para as amplitudes, né, não serem zero, para a gente ter onda antes e depois desse objeto, o que a gente faz? A gente tem que escrever, né, essa equação de alto valor. Se o determinante dessa equação for zero, a gente tem solução, não trivial. Tá bom? Guilherme, quer falar alguma coisa? Então, continuando, escrever o determinante dessa matriz, a gente pode, né, escrever esse TL2 e esse TL1. Eu acho que... Um segundo, gente. Não botei. Tá, esse TL2 e esse TL1, a gente faz a conexão. Esse TL2 é basicamente a translação, então a gente faz a translação. Depois a gente faz a translação desse daqui, e a gente tem esse T com aqueles coeficientes lá que a gente... de Tzinho, T barra e o determinante S. Se a gente escreve essa equação e faz essa substituição de x igual a exponencial de menos IKL0, a gente encontra... lembrando o que é L0. L0 é esse comprimento todo, tá? Então, basicamente exponencial de L1 mais L2. É o exponencial de IK L1 mais L2. A gente vai encontrar duas soluções, né, para essa equação, porque é uma equação quadrática. E essas equações vão nos dar solução para dois tipos de K. E, convenientemente, a gente vai chamar de Kn, tá bom? E aí a gente escreve, então, isso daqui. É consequência direta. Agora, só um segundo. É consequência direta. E por que é consequência direta, né? O que a gente está escrevendo aqui? A gente está escrevendo a multiplicação das duas raízes, né? A multiplicação para as duas raízes é esse termo aqui. Ok? Tudo bem? Agora vocês vão entender um pouco por que a gente escreveu esse termo. Se a gente... Eu tinha que ter tirado o exponencial daqui, peraí. Se eu botei o log aqui, né? Enfim. Espera um segundo, gente, para eu apagar isso. Enfim, e aí, então, se eu quero escrever o K, se eu quero isolar o K mais e o K menos, o que eu faço? Opa. Ai, ai. A gente faz o log dos dois lados, tá bom? E aí vai ter essa expressão. Essa expressão ela não é unicamente determinada, por isso que a gente escreveu o n. Então, essa exponencial, né, ela vai ter vários valores com os quais retorna isso, ok?
porque a exponencial ela é determinada a menos dessa fase que retoma, né? Enfim. Tá bom? Ah, e aí então a gente escreve K mais e K menos, ok? Como essa soma. E a gente identifica que esse termo vai ser exatamente o que surge da modificação da energia do vácuo. E aqui a informação sobre o vácuo no caso livre. Por que a gente pode fazer isso, né? Se a gente escreve a energia do vácuo e escreve ômega, a constante de Planck ai, caraca, H cortado. Eu tinha esquecido H cortado. Enfim, H cortado ômega N sobre 2 e vai somar sobre todas as frequências, a gente pode escrever o ômega como CK, e aí a gente separa em mais e menos, então a soma vai só de 0 a infinito, ela não vai ser mais de menos infinito a infinito. E aí, então, isso daqui vai ser a energia do vácuo. Se a gente substitui esse termo, isso que a gente encontrou, né, nessa expressão, a gente consegue identificar a variação da energia do vácuo pela presença, né, daquele objeto S com por esse termo. Por esse termo. E aí, como é que fica? Isso. E aí, esses N's, a gente faz um argumento que nem a gente fez ontem e encontra que a variação da energia do vácuo é essa expressão com exponencial, com a integral do log do det. Quem abriu Quem abriu o microfone pode falar. Guilherme, quer fazer algum comentário? Larissa, Oi. eu tive uma dúvida. Se você puder voltar no slide um pouquinho só, um slide só. Claro, diga-me. É o seguinte, você Mais tem a um? energia do... Não, é esse daí mesmo, é esse daí mesmo. Tá. Você tem... Deixa eu tentar chegar o microfone perto, ele não tá muito bom aqui, não. Você tem a energia do vácuo dado por essa segunda equação de baixo para cima, né? Essa aqui. Isso. Quando você pega esse delta energia do vácuo, qual que é a operação mais ou menos que você está fazendo? Você está pegando uma energia menos outra? O que é exatamente? Eu estou subtraindo o caso livre da energia do vácuo total. Que era aquela energia que você mostrou bem no comecinho. Que é É esse... isso aqui. Ah, tá. Então, no final das contas, né, apesar de eu ter escrito isso daqui, eu poderia ter escrito só direto esse termo aqui. Ah, tá. Eu fiquei um pouco em dúvida o que era esses delta KM, sabe? Aham, claro. Ah, entendi. É porque é um pouco confuso mesmo. Eu devia ter colocado só delta e tipo K mais e K menos, sabe? Porque, enfim. Uhum. Porque é basicamente o procedimento aqui desse delta é o quê? É tirar o caso livre do caso que tem um objeto espalhador ali no meio, entendeu? Uhum. Não, entendi. Agora que você falou, deu pra ficar perfeito, tá? Ótimo. Obrigado, viu? Nada. Guilherme, que é... Tá. Tá, e aí, para fazer a gente fez isso, né? Falando de um objeto espalhador qualquer. Então, a gente precisa compor, a gente precisa traduzir isso, né, num objeto espalhador que é formado por dois espelhos, certo? Aqui precisa fazer um truquezinho,
que o truque está relacionado com você colocar a propagação e tirar a propagação, tá bom? Mas no final das contas, eu coloquei isso daqui, mas no final das contas, por que a gente precisa disso? Porque a gente precisa que tenha no final, do que a gente precisa de um termo de propagação aqui dentro, beleza? E aí, enfim, é razoável fazer isso, esse truque. Tudo bem? Se vocês notarem, o que significa isso é que você está transformando esse elemento ótico aqui numa coisa que está dada por um ponto. E aí você coloca toda a translação na conta pro lado de fora também, né? Você bota o que seria a translação desse espaço vazio também para o lado de fora. Esse truque é só para isso, na verdade. E aqui você também tem a translação, ó, desse espaço aqui. Guilherme quer falar alguma coisa? Eu fico toda hora perguntando se ele quer falar alguma coisa. Enfim, aí tá. Muita conta, né? Mas isso daqui é basicamente a composição encontrar o que seria esse elemento T, esse elemento T aqui, que é interessante pra gente, tá bom? Isso. Então, a gente vai escrever a translação, o inverso dessa translação por aquele espaço L, o T2, a translação no TL e a transmissão do T1. No final das contas, a gente vai encontrar, então, essa matriz T, beleza? Que tem esse termo aqui, que a gente sabe, né? Esse termo com esse termo aqui. Tá, peraí, vamos lá. Tem que lembrar que a matriz T, ela é o quê? Ela é um termo. S22 det de S1. Aí aqui tem um termo de reflexão. Deixa eu só confirmar isso daqui. Tá muitos slides lá atrás. Isso. Isso daqui, então, S22. Isso daqui é 1, S12 e S21. Isso. Aqui. Beleza? Exatamente. Valeu, Stephanie. Então, a gente pode... Isso daqui é um T genérico, né? Isso daqui a gente tinha falado genericamente o T em relação à sua matriz S. Então, a gente consegue identificar nessa matriz aqui o determinante do S, certo? A gente transforma isso daqui em 1. Então, bota em evidência esse termo. Beleza? Então, fica determinante sobre esse termo. E aí a gente tem a matriz, a gente tem o determinante de S e a gente tem uma outra informação, que é esse termo S22. Esse termo S22, ele é o que as pessoas chamam de transmitância da cavidade. E por que ele é interessante para a gente discutir e por que eu trouxe ele aqui, né? Porque, se vocês notarem, tudo bem, ele tem esse T, T2, T1, mas ele tem essa característica aqui, que é o quê? Que é uma série geométrica. Porque esses termos aqui têm que ser menores do que 1, todos, né?
tem que ter módulo menor que 1, porque são coeficientes de reflexão e transmissão, né? Enfim. Quer dizer, esses daqui são só de reflexão, mas todos, né, tem que ser menor que 1. E aí acaba que a gente tem essa forma de escrever que caracteriza o quê? A reverberação na cavidade ótica. Quer falar, Guilherme? Então, é interessante, né? Que, tipo, a gente, da mesma forma que a gente viu naquela forma do determinante lá, a gente também tem uma caracterização aqui da reverberação, que é como se você tivesse uma onda, né, que está ali dentro, e aí ela se propaga refletindo na primeira, refletindo na segunda, e aí tem essas duas propagações. E aí, que é tomada por aqui, né? E aí, se você tem mais uma reverberação, você tem mais um termo multiplicado. E então, essa série geométrica seria uma caracterização disso. Beleza, e a gente também, como eu disse, né, identificou lá o determinante de S como esse termo sobre esse termo, né? E aí, essa é a parte que precisava escrever, aqui que ficou faltando para eu escrever, e eu vou escrever agora, que é uma coisa que vocês podem provar depois. Cadê? Que é o seguinte, vamos lá, vamos escrever. Eu escrevi isso daqui só para começar, mas a gente vai querer fazer alguma coisa daquele tipo que a gente tinha feito antes, que vai ser escrever o quê? O det de S como o det de S1 vezes o det de S2 vezes um outro termo, que vai estar caracterizando as reverberações. O que a gente usa para isso? A gente vai usar a seguinte propriedade. O SJ é igual a menos RJ sobre R barra estrela J. E menos também aqui J. O que mais? R estrela J. Beleza? Tá bom? Por quê? Aí a gente reescreve o de baixo. O de baixo? Não. O de cima. A gente reescreve o de cima de que forma? O R1 vezes o R2 vai ser o quê? O R1. A gente vai usar... Pera, eu escrevi o det aqui. O R1 a gente vai escrever que é menos det de S1 R1 estrela. Ok? Isso daqui. E o barra, a gente vai usar essa daqui, que vai ser, então, menos det de S2 R2 estrela. É isso? É isso. E aí, no final das contas, o que vai ter, então? Deixa eu reescrever isso para vocês aqui. Opa. A gente vai ter det de S é igual a det de S1, det de S2. Vou botar assim porque senão fica confuso. Que multiplica 1 menos R1, R2 é menos 2IKL. E embaixo, 1 menos R1, R2
E2IKL. Agora a gente bota todas as barrinhas estão no R1 e as estrelinhas estão em cima. Beleza? E aí a gente nota uma coisa interessante, que isso daqui, a parte de cima é complexa conjugada do de baixo. Então significa que esse número sobre o dele, isso daqui é uma fase, né? Que era o que a gente esperava. Beleza, gente? E aí essa fase é a fase que caracteriza a... Deixa eu só ver aqui. Tá. Não, eu vou botar mais um. Essa é a fase que caracteriza a fase de Casimir, tá? Eu vou copiar, vou colar aqui. A gente tinha... O que a gente tinha, né? Se a gente vai fazer o log dessas coisas, se a gente vai fazer o log do DET, que era o que a gente queria para calcular a energia do vácuo, né? A gente vai fazer o log. E aí esse log, o log dessas coisas aqui o log soma multiplicação, né? Então, log de det de S1 mais log do det de S2 mais o log dessa brincadeira aqui bonita, certo? Então, o que a gente chama cada coisa, né? Isso daqui, esse primeiro termo, a gente vai identificar como termo referente à presença unicamente do espelho 1. O segundo termo, a presença unicamente do espelho 2. E esse terceiro, então, é a presença simultânea dos dois. E aí, como a gente falou, né, a energia de Casimir pode, então, ser escrito como IH cortado C sobre 4π da integral de 0 a infinito de dk log do det dessa coisa bonita aqui, né? Só que como eu falei para vocês que isso daqui é do tipo Z sobre Z estrela, ou Z estrela sobre Z, como isso daqui a gente pode dizer que é só uma fase, né? Então, isso daqui é uma exponencial de um delta que a gente vai botar o Czinho, em especial de Casimir, beleza? Então, o log do det vai ficar como? O log do det do S vai ficar o log da exponencial de I delta C, certo? Então, fica aqui só delta C. Porque o log da exponencial de delta C é só delta I delta C. Falta o izinho aqui, né? Vou fazer assim, menos. Larissa. Oi. E o det do S1 e do S2? Onde é que eles foram parar? Então, em princípio, eles poderiam entrar, certo? Ok. Por que eles não vão entrar? Por uma interpretação do que a gente entende como a energia de Casimir, certo? A energia de Casimir, ela está contabilizando exatamente o que acontece na presença simultânea dos espelhos. Ah, tá. Faz sentido, faz sentido. Então, o det do S1 e o det do S2 não dá informação nenhuma para a gente. Saquei. Beleza?
Beleza, beleza, valeu. É... Tô pensando aqui o que mais eu posso falar. Tem uma série de coisas que dá para serem faladas aqui, só que eu precisaria compartilhar outra coisa. Eu vou parar. Eu não Posso? sei. Oi, fala. É que é sobre esse slide, posso perguntar agora? Claro, claro. É, aqui para o cálculo dessa energia, você usou o operador de energia em cima da fase, né? É isso, né? Operador da energia em cima da fase. Como assim? Ou não? Não, né? É porque eu fiquei um pouco em dúvida na interpretação como uma fase, né? Eu entendi que, né, são números complexos, né? Você tem o conjugado sobre ele, né? E isso dá uma exponencial complexa, né? Sim. Mas por exemplo, qual que seria a unidade disso? Porque, Não pode ter unidade esse delta, né? Porque é uma fase. tá, sim. Porque o determinante de S, ele representa o quê mesmo? Sim, O de- eu entendo que Então, é é o que a gente comentou antes. fisicamente. O determinante de S é a fase que caracteriza o espalhamento. Quando a gente vai Sim, escrever a energia do vácuo, aparece o determinante S dessa forma aqui, que é dessa forma esperta que a gente fez. tá, tá, ok. Fez Tá sentido bom? agora. Daí você usou esse resultado lá, né? E daí, tá. Uhum, Só substituiu. Uhum, isso. ok. Esse delta C não vai aparecer nunca mais para vocês. É só para mostrar que é bonitinho e que aparece, entendeu? É, é, eu acho melhor. Tá. Eu acho melhor o que eu acho melhor a gente parar aqui, que amanhã eu vou continuar uma discussão a partir disso para a gente falar sobre essas coisas que aparecem. Só vou responder uma última pergunta, que é do Sidney. Sidney, esse K está relacionado aqui. Esse R1, R2 e a exponencial, tudo é em função de K. São funções de K, tá bom? Guilherme, você acha que é um bom local para parar? É só falar aqueles dois últimos slides, né? Guilherme? Sou eu que travei? Não, eu acho que tinha travado. Não, Parecia foi que o tava Guilherme mesmo. travado. Tá, O então. Guilherme tá mudo. Ele voltou, mas tá mudo. Eu tava Sidney, travado, então. gente. Desculpa, eu ouvi algumas coisas espalhadas e só sou. Então, você Aí repete para mim, por favor? não. Eu só tava perguntando para você se você acha que aqui é um bom lugar para a gente parar e eu falar as últimas dois slides e é isso, né? Tipo, porque tem várias coisas Acho que interessantes para sim. falar e a Será que dá gente tempo fala para chegar amanhã. na expressão da... Não vai. Não Ah, dá. beleza. Tem Boa ideia, 10 boa ideia. minutos. Por isso que eu tava Não, falando. é verdade. Não. O Sidney, então. Esses R1 e R2, eles não são arbitrários, de fato. No eletromagnetismo, vai depender da superfície, né, que você vai espalhar. Então, a onda eletromagnética, né, enfim. No caso de planos, você usa você usa os coeficientes de Fresnel, que a gente aprende na graduação mesmo. Beleza? E aí, nos coeficientes de Fresnel, vocês vão ter aquilo que a gente já falou ontem, vai ter uma dependência lá das propriedades dielétricas desse material. Então, a descrição vai estar ali. A descrição do material está nesses coeficientes.
É, E aí, eu sei que terminou bonitinho, né? A gente não vai poder falar a última coisa que ainda tem sobre essa discussão, mas a gente começa amanhã falando, não tem problema. A última coisa que eu queria falar é que, para dois objetos arbitrários, tem uma expressão, né, que remete a esse det de S, que vai ser essa expressão aqui. Essa é a expressão que as pessoas usam hoje, né? E aí a característica de cada objeto vai estar nesses operadores, né? Aqui é um operador de reflexão, que é tipo um operador de espalhamento, só que, enfim, é característico do objeto, né? E aqui é um operador de translação também, só que é um operador porque a gente está falando, é como se a gente descrevesse aquela matriz, né, que a gente descreveu lá. Só que aqui, dependendo da geometria, né, dependendo do que a gente está lidando, pode ser diferente. E aí, traço do log também é uma questão matemática aí, de você escrever e tal. Então, no final das contas, a fórmula de Lipschitz, com essa ideia, né, de você tratar como objetos espalhadores, é muito interessante, porque você só precisa descrever a reflexão de um objeto, né? Assim, você descreve a reflexão de um objeto por essa matriz, e a reflexão do outro objeto por essa matriz, né? Isso daqui, no fundo das contas, é a matriz. Esse que se a gente vai conversar amanhã. E a propagação também é a propagação entre esses dois objetos. E eu acho que é isso, assim. Cara, esse slide aqui não estava bom hoje, não, porque tem temperatura aqui. Mas tudo bem, não tem importância. O ponto aparece a reflexão até quando você tem temperatura, né? Inclusive quando você tem temperatura. E você descreve todas as propriedades, né? E a distância aqui, se vocês notarem, é só essa distância entre esses centros e espalhadores. A última coisa que eu queria falar hoje é que a gente falou no início da aula sobre quando a gente tem 3 objetos, né? E aí, quando a gente tem 3 objetos, note que a gente vai ter esse log do det e a gente vai ter um outro objeto aqui no meio, né, que vai ser referente, né, a essas matrizes de espalhamento, reverberação, etc., entre esses 3 objetos. Mas tem como escrever, e aí eu só trouxe essa referência aqui para vocês, se vocês quiserem procurar. Beleza? A aula de hoje foi baseada num artigo do AJP, que é o American Journal of Physics. Eu também escrevi umas notas sobre ela, então eu vou disponibilizar os dois, não, eu vou botar as referências dos dois. E é isso, gente. Tem mais alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Amanhã a gente vai continuar na discussão desse caso unidimensional, porque ficou faltando mais coisas, mas não tem mais tempo, não tinha mais tempo para colocar, tá bom? Então é isso. Guilherme quer falar alguma coisa? Bom, nessa eu entrei mudo e saí calado, né? Tô Obrigada, sem Stephanie. comentários. Então é isso, gente. Olha, se vocês tiverem dúvida, tiverem vergonha de perguntar aqui, não tem problema também. Vocês podem me mandar e-mail, podem me escrever. Eu vou correr atrás se eu não souber responder. E a gente está sempre aberto a receber e-mail, críticas, sugestões, se vocês quiserem discutir depois com a gente também. Se vocês quiserem entrar para o nosso grupo também, é isso. E até amanhã, galera. Eu vou terminar a gravação, vou parar a gravação.
Como é que eu paro a gravação aqui? Tchau, Larissa. Até amanhã. Tchau, Obrigado tchau. pela Até aula. amanhã.